Todo investidor gostaria de ter retornos elevados, segurança elevada e muita liquidez, mas não dá para a gente ter tudo na vida. Então a pergunta que surge é: Renan, qual é a taxa que eu consigo ganhar nos Estados Unidos? Qual o rendimento que eu posso ter sem correr risco algum? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fala pessoal, meu nome é Renan Zanella, eu sou CFA Charter Holder e consultor CFP. Se você se interessa por economia, finanças e investimentos, inscreva-se no canal para você não perder nenhum conteúdo e também deixa nos comentários se você tem sugestões de temas, de conceitos que você quer ver por esse canal. Vamos para o nosso vídeo. Além da ganância e da busca desenfreada por métodos de enriquecimento rápidos e milagrosos, um dos grandes motivos que faz com que muitas pessoas caiam em fraude, caiam em furadas de investimento é a ignorância e o desconhecimento. E por que eu estou trazendo isso aqui no começo desse vídeo? Porque nesse vídeo eu quero te explicar qual é o rendimento que você consegue ter nos Estados Unidos sem correr nenhum risco. Sim, existe um investimento onde você não corre nenhum tipo de risco. E a gente também tem isso no Brasil. E esse conhecimento é importante porque todas as vezes que você é tentado ou que você recebe uma proposta de um investimento com um retorno muito atrativo, você deveria comparar essa proposta com aquilo que você ganharia sem risco. Sempre que a diferença for muito gritante, você sabe que existe um risco ali que provavelmente não estão te falando ou que você não está percebendo. E correr risco é algo bom. O que importa é que você corra um risco de uma forma correta e que você faça a gestão apropriada desse risco. Assim como no Brasil nós temos a nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros, é a taxa mãe da economia, é a taxa que rege e que vai influenciar o custo dos empréstimos, os seus investimentos e o mercado em geral. Nos Estados Unidos nós temos a Fed Funds, que é uma taxa meta estipulada pelo Fed, o Fed que é a autoridade monetária dos Estados Unidos ou Banco Central Americano. A Fed Funds, muito parecida com a Selic, é uma taxa overnight, ou seja, é uma taxa de curtíssimo prazo. A Fed Funds, no começo do ano, ela estava em praticamente 0%. Lá fora tem uma pequena diferença. Aqui a nossa taxa Selic meta é uma taxa única e já definida. Lá fora é um range, então é entre alguma coisa e a outra alguma coisa. Então essa taxa no começo do ano era entre 0 e 0,25%. Isso significa que até o início desse ano, se você quisesse investir em renda fixa nos Estados Unidos sem correr risco de crédito, ou seja, o risco de inadimplência, você estaria emprestando seu dinheiro para o Tesouro Americano, a instituição mais segura do mundo, sem correr risco de liquidez, até porque os títulos do Tesouro Americano são os títulos mais negociados do mundo, e também sem correr risco de marcação a mercado, porque você estaria comprando um título de curtíssimo prazo. Se você quisesse então evitar esses três riscos, você ganharia incríveis 0%. Só que esse cenário mudou, a inflação chegou nos Estados Unidos e a autoridade monetária começou a elevar as taxas de juros. E hoje essa taxa, na data em que gravo, ela está entre 3,75% e 4%. Apesar desse intervalo, ela costuma ficar no patamar de baixo. Então hoje ela está próxima de 3,75%. No dia 14 de dezembro, a gente vai ter uma nova reunião do Fed e, ao que tudo indica, tanto pela precificação do mercado quanto pelas declarações do presidente do Banco Central, essa taxa vai ser elevada em mais 50 basis points, ou 0,5%, e a gente vai chegar numa taxa nos Estados Unidos de 4,25% a 4,5%. Perceba que a velocidade da evolução dessa taxa de juros foi um dos ciclos mais ágeis da história. Então é normal que a gente passe por ciclos de elevação e de queda da taxa de juros, mas num espaço tão reduzido de tempo, num intervalo tão curto, uma taxa tão elevada, assim foi algo único, algo que a gente está vivendo neste ano. Isso significa que se você quiser um investimento em renda fixa sem risco, isso sim é zero risco, você vai ter um retorno anual em dólares de aproximadamente 4,5%. Isso significa que você precisa se contentar com esse retorno? Não, mas essa é a base do retorno que você deveria exigir no mínimo para você investir em outros ativos. E a partir disso, a gente pode adicionar um novo conceito, que é o conceito de spread de crédito. Quando você empresta o seu dinheiro para o governo, você não corre o risco de calote, principalmente o governo americano, porque ele nunca vai dar calote. Se o governo americano der calote, significa que o mundo todo já está num cenário apocalíptico e não é o que a gente espera, o que a gente acredita que vai acontecer.
Então, quando você empresta, quando você compra um título do governo americano, você tem zero risco de calote. Se você quiser ganhar um pouco mais de retorno, se para você 4,5% ao ano em dólares é um retorno ainda baixo, você pode elevar o seu risco de uma maneira controlada e emprestar o seu dinheiro para empresas, porque a empresa ela vai ter sempre um risco superior ao risco do governo e com isso ela também vai te pagar um pouco mais. O que eu trouxe para você comparar e considerar na sua análise? Existem duas divisões de análise de crédito ou de saúde financeira, de qualidade financeira das empresas. A gente tem as empresas que são consideradas high grade, ou seja, são empresas de elevada qualidade, empresas com baixíssimo risco de calote, e a gente tem as empresas mais arriscadas, que são as empresas high yield. Então são empresas que vão te pagar um pouco mais, mas também vão oferecer um risco maior. Nenhuma é melhor do que a outra, você só precisa ter o tamanho correto, a alocação correta para o seu perfil de risco e para os seus objetivos. Perceba que interessante, nesse gráfico eu peguei o rendimento médio dos bonds corporativos com rating AAA. Então aqui são empresas de elevada qualidade. Esse AAA é uma nota de crédito que as agências de crédito dão para as empresas para classificá-las. Então, quanto maior é essa nota, AAA, depois vem AA, depois vem só A, melhor é a qualidade de crédito. Quanto mais baixa essa nota, quando começa em BB ou apenas C, significa que o risco já é maior. Perceba que a taxa média que essas empresas estão pagando hoje é superior a 5%. Então, enquanto você pode emprestar o seu dinheiro para o governo americano ganhando algo próximo de 4,5%, se você quiser emprestar para empresas de excelente qualidade de crédito, você vai ganhar um pouco mais de 5%, 5,5%, 6% na média. A essa diferença entre o que uma empresa paga e entre o que o governo paga, nós damos o nome de spread de crédito. E se você quiser ganhar um pouco mais e quiser emprestar para empresas um pouco mais arriscadas, você pode olhar também para as empresas high yield. Hoje, a taxa média de retorno dos títulos high yield está próximo de 9%. Então, essa diferença entre 9% que o high yield paga e os 4,5% que o governo americano paga, uma diferença de praticamente 5%, é o spread de crédito high yield. Com essas informações e esse conhecimento em mãos, você pode montar uma carteira mais ajustada para o seu perfil de risco. Alguém que é mais conservador deveria ter mais títulos do governo americano de curto prazo, com pouco risco, ou até zero risco, se for um título de curtíssimo prazo. Já um perfil mais arrojado, alguém mais jovem, começando agora a sua trajetória, pode correr um pouco mais de risco. O importante é, quando você entende o conceito de um ativo livre de riscos e você sabe o quanto que você pode ganhar sem correr risco nenhum, qualquer coisa que te oferecerem que tem um rendimento superior tem algum risco embutido, e é aí que você consegue pegar as fraudes, as pirâmides e até ajudar um amigo que acha que está com uma carteira conservadora, mas na verdade está correndo mais risco do que ele sabe que está correndo. E eu vou deixar o link desses gráficos na descrição desse vídeo para você poder acessar, conferir, favoritar dentro do seu navegador. Eu quero pedir para você deixar o seu comentário, o seu feedback, se você gosta desse tipo de vídeo mais técnico sobre investimentos internacionais e quais são os temas, os conceitos que você quer ver por aqui. Até o nosso próximo vídeo.